Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que no mínimo, provocador. Com certeza. São trechos de 50 frases que salvam no silêncio, da Lodge Stevenson Rose May Costa. E olha, é bom já avisar. Se a ideia é procurar um livro de autoajuda fofinho, sabe? Com tapinhas nas costas, Não é esse lugar. pode dar meia volta. O prefácio já dá o tom, chama a obra de um manual de trincheira. É um guia muito prático, direto ao ponto, para quem sente que está no meio de uma batalha, seja na vida pessoal ou na carreira. Exatamente. A autora não tem a menor intenção de oferecer conforto. Aliás, ela chega a dizer que o conforto é o ópio de quem desistiu de lutar. A filosofia aqui é outra. É pegar o realismo, às vezes até de uma forma meio brutal, e transformar em ferramenta. A base é muito clara e ela não esconde as influências, né? Tem Maquiavel, tem Robert Greene com as 48 leis do poder. A proposta é deixar o conforto de lado e focar totalmente na eficácia. Cicatriz transformada em mapa. Foi essa descrição que me pegou. A ideia de usar a dor, o erro, não como um peso, sabe? Mas como um guia. E o silêncio, que a gente geralmente vê como passividade, aqui é apresentado como uma arma estratégica. Aham. Então a nossa missão hoje é essa. Vamos desempacotar as principais táticas de resiliência e poder pessoal que o livro propõe, entender como essa gestão mais, digamos, fria das emoções e das palavras pode de fato virar o jogo. E é uma virada de chave importante, porque a gente vive numa cultura que incentiva a exposição, o desabafo, a vulnerabilidade. Totalmente. O livro vai na contramão. Ele argumenta que em certas arenas da vida, que são verdadeiros campos de batalha, essa exposição pode ser um erro tático fatal. É uma perspectiva dura, mas que força a gente a pensar. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. O primeiro grande tema que o livro aborda é o que ele chama de blindagem emocional na adversidade. Basicamente, como lidar com a dor de forma estratégica. E a primeira frase que a gente separou já chega com os dois pés na porta. Nunca mostre a ferida aberta para quem segura o sal. O mundo não respeita o seu sofrimento, ele respeita a sua postura enquanto você sangra. Essa frase é a tese central do primeiro bloco. É uma declaração de guerra contra a vulnerabilidade pública. Mas é uma guerra que levanta uma questão interessante, né? Qual? Existe um risco em reprimir a dor a esse ponto. O livro chega a abordar o custo psicológico dessa blindagem toda, ou o foco é puramente no resultado externo? Essa é a questão. E a resposta do livro é: o foco é 100% externo, 100% estratégico. A obra não está preocupada com a terapia, mas com a tática. Entendi. A história que ilustra isso é muito forte. É sobre um homem que perde tudo de uma vez. O sócio passa a perna nele, a esposa o abandona, a reputação vai pro lixo. A vontade dele, o impulso natural era gritar, se desesperar, buscar algum tipo de consolo. Claro. Mas aí ele olha ao redor e percebe os urubus, como o texto chama. Aqueles supostos amigos, os conhecidos, só esperando a confirmação da queda para poder comentar, para sentir pena, ou pior, para se sentir melhor com a própria vida. A plateia do fracasso. Exatamente. E ele percebe isso. Então ele engole o grito. No dia seguinte, quando as pessoas chegam com aquela curiosidade mórbida disfarçada de preocupação e perguntam: "E aí, como você está?", ele não diz "estou destruído". Ele respira fundo e responde: "Estou focado". Só isso. 2 anos depois, ele recuperou tudo em dobro. Nossa. A tese do livro é que ele venceu não só pelo trabalho, mas porque ele negou ao mundo o espetáculo da sua própria queda. A ideia cavitante, como a autora chama, é que a vitimização até pode gerar uma atenção barata, momentânea, mas o preço que se paga em respeito é caríssimo. E aí a gente entra no conceito de postura estratégica. Isso é puro Maquiavel. A ideia de que um príncipe, um líder, não pode jamais ser desprezado. Exato. E chorar as mágoas em público, na arena, gera desprezo. Não gera empatia, gera desprezo. O livro faz uma distinção muito clara entre processar a dor e exibir a dor. E é aqui que entra a segunda frase que a gente separou. Qual é? A lágrima que cai em público é água. A lágrima que cai no escuro é combustível.
O que ela está dizendo é que a dor, quando vivida publicamente, se dilui em busca de aprovação, de pena. Ela se torna fraca. Sei. Mas a dor, processada na solidão, no escuro, se condensa. Ela se transforma no que a autora chama de raiva produtiva. Não é uma raiva destrutiva de vingança, mas uma energia focada, um combustível para a mudança. O choro privado vira munição. Munição, gosto disso. É uma imagem muito poderosa. E essa ideia de transformar dor em energia silenciosa me leva direto para o segundo bloco da nossa análise. O poder da ação silenciosa e do foco absoluto. Se a dor é o combustível, a ação é o motor. E esse motor, segundo o livro, tem que ser silencioso. A frase aqui é quase poética, mas é letal. O passo do predador não faz barulho, mas define o destino da presa. Quem anuncia o ataque perde o jantar e a vida. É a descrição como ferramenta de poder. É um conceito que parece contraintuitivo hoje em dia, né? Onde todo mundo quer anunciar cada passo, cada projeto, cada ideia nas redes sociais antes mesmo de começar. Sim, o livro argumenta que isso é um erro estratégico primário. Totalmente. E a parábola que ele usa para explicar isso é fantástica. A dos 2 generais. Um deles adorava a moral da tropa. Antes de qualquer batalha, ele reunia todo mundo, subia num palanque e gritava os planos, as estratégias, como eles iam esmagar o inimigo. Os soldados iam à loucura, aplaudiam, a energia ia lá para cima. O outro general ficava trancado na sua tenda, com um mapa, movendo peças em silêncio, planejando cada detalhe com seus tenentes mais próximos. Imagina o final. O primeiro general, o barulhento, acordou cercado. O barulho dele alertou o inimigo. O segundo, o silencioso, quando o inimigo percebeu, ele já estava dentro da fortaleza. Uma metáfora perfeita para o que a psicologia moderna chama de social reality. Quando você anuncia um plano, seu cérebro libera um pouco de dopamina. Te dá uma pequena sensação de dever cumprido, como se você já tivesse feito algo. Faz sentido. Isso, paradoxalmente, diminui a sua motivação para de fato executar o plano. Você já recebeu parte da recompensa social. O livro vai além e adiciona outra camada: a inveja. Como diz o texto, a inveja tem sono leve. Nossa, ao anunciar seus planos, você não só enfraquece sua própria determinação, como também acorda os sabotadores. É fascinante pensar nisso, porque é exatamente o que o Robert Greene codificou na Lei 3 do livro dele: oculte suas intenções. A imprevisibilidade é uma vantagem tática gigantesca. Sem dúvida. Se o seu oponente, seja um concorrente de negócios ou um rival em qualquer área, não sabe o que você pretende, ele não consegue se preparar, não consegue se defender. É um checkmate. E isso se conecta com outra frase do material que é muito direta. Não sente na mesa da distração esperando ser servido pelo banquete do sucesso. Forte. A autora argumenta que muita socialização, muito networking que não leva a lugar nenhum, pode ser só uma forma sofisticada de procrastinação. A gente se sente produtivo porque está se conectando, mas na verdade está fugindo do trabalho duro e solitário que realmente gera resultado. Tem uma história no livro que ilustra isso perfeitamente. Um grupo de amigos que se encontrava toda sexta-feira no bar. Todo encontro era a mesma coisa. Falavam de grandes projetos, de ideias milionárias, de como iam mudar de vida. Sei bem como é. Um deles, a certa altura, simplesmente parou de ir. Sumiu. O pessoal do bar começou a zoar. O fulano abandonou os amigos. 5 anos depois, o grupo continuava no mesmo bar, com as mesmas conversas. Claro. Um dia, passa um carrão importado na rua. Era o amigo sumido. Enquanto eles falavam sobre projetos, ele ficou trancado num quarto por anos, trabalhando 14 horas por dia para construir o dele. Ele trocou o que o livro chama de popularidade estéril pela solidão produtiva. É uma escolha dura. É uma escolha dura e que tem um paralelo direto em como a gente gerencia as pessoas ao nosso redor, não acha? Com certeza. Porque se afastar do barulho dos projetos de bar é uma coisa, mas se afastar de pessoas, aí o jogo é outro. É preciso saber quem merece um assento na sua mesa e quem está ali só para comer do seu banquete. E você abriu a porta para o nosso terceiro bloco. Lealdade, respeito e o valor da ausência. O livro é implacável nesse ponto.
Uma das frases, que vem de um trecho chamado Bloco da Quebrada, é muito direta. Qual? O verdadeiro aliado não é quem segura seu copo na festa, é quem segura sua corda no abismo. A crise como um laboratório de lealdade. É a única forma de testar a integridade de uma relação. Na bonança, todo mundo é amigo, todo mundo quer estar perto do sucesso, do poder. Pois é, mas é na adversidade que as máscaras caem. A crise funciona como revelador químico, sabe? Ela mostra a verdadeira natureza das conexões. E o que o texto parece dizer é que a gente precisa, de vez em quando, de uma pequena crise, para fazer essa auditoria nos nossos círculos antes que a grande crise chegue e seja tarde demais. Exatamente. A história do Rei da Rua é um clássico sobre isso. Um cara que estava no auge, muito dinheiro, muita influência. A casa dele vivia cheia, churrasco todo dia, festa todo fim de semana. Ele dizia que tinha 50 irmãos. 50. Quando o negócio dele quebrou e os problemas com a justiça apareceram, o telefone parou de tocar. Dos 50 irmãos, 48 sumiram da noite para o dia. Nossa, sobraram 2. Justamente os 2 mais quietos, que nunca foram de muita festa. Foram esses 2 que venderam o próprio carro para pagar o advogado dele. A lição do livro é brutal. A festa atrai parasitas, mas é a cova que revela os irmãos. Ok, então a crise revela quem são os aliados de verdade. Mas e o outro lado da moeda? Como você estabelece o seu próprio valor para os outros? O livro tem uma resposta polêmica para isso, através da sua ausência. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque vai contra tudo que nos ensinam sobre estar presente. A frase do Bloco do Amor Próprio diz o seguinte: retirar a sua presença é a punição mais cara que você pode cobrar de quem não te valorizou. A história é sobre uma mulher num relacionamento onde ela era completamente ignorada, tratada como um objeto na casa. Ela tentou de tudo: conversar, brigar, argumentar. Nada funcionava. Sei. Um dia, ao invés de começar outra briga, ela simplesmente desapareceu. Não deixou bilhete, não deu satisfação, bloqueou o parceiro em tudo e sumiu da vida dele. É a aplicação da Lei 16 de Green. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. O princípio é o da escassez. O que é onipresente e abundante perde o valor percebido. O que é raro se torna valioso. Exato. Ao se retirar, a mulher da história criou um vácuo. Se ela tivesse brigado, ele teria contra-argumentos, teria uma batalha para lutar. Com o sumiço, com o silêncio absoluto, ele ficou sozinho com a própria culpa e com a dimensão da perda. Ele não perdeu a briga, ele perdeu o jogo. E o livro faz uma distinção que eu achei genial entre vingança e desprezo. A vingança, por mais dura que seja, ainda é um diálogo. Ela mostra que a pessoa se importa, que foi afetada. O desprezo, que é o ato de ignorar a própria existência do outro, de tratá-lo com indiferença total, isso é descrito como o golpe final no ego alheio. É você dizer, sem palavras, você não é importante o suficiente nem para o meu ódio. Portanto, a gestão do próprio círculo social e principalmente a coragem de se afastar, de criar essa escassez, são apresentados como atos de soberania pessoal. É você tomando controle de quem tem acesso à sua energia, ao seu tempo. É isso, como diz outra frase do livro. A solidão digna é melhor que a companhia humilhada. É sobre ter a força de escolher a solidão em vez de aceitar um tratamento que te diminui. Soberania pessoal. Essa palavra é a ponte perfeita para o nosso último bloco. Porque para ter toda essa força para aguentar a dor em silêncio, para agir sem alarde, para se afastar de quem não te valoriza, é preciso ter uma fonte de poder interno muito grande. E é aí que o livro entra na dimensão da fé. Mas, de novo, uma fé bem diferente da convencional. O quarto bloco fala de uma fé ativa, uma soberania espiritual. Certo. A frase-chave é: a fé não é um guarda-chuva para dias ruins, é uma armadura para o inferno. É uma mudança completa de paradigma. A fé é não como um refúgio passivo, um lugar para se esconder da tempestade, mas como uma arma, uma ferramenta para atravessar o campo de batalha. Isso. Não é pedir para Deus tirar a pedra do caminho, é pedir força para escalar a pedra. Exato. A história que ilustra isso é brilhante. Um vilarejo vivia à sombra de uma montanha, que bloqueava o sol. A terra era infértil, tudo era difícil.
O vilarejo inteiro se reunia para rezar, pedindo um milagre, pedindo que Deus removesse a montanha. Aham. Menos um homem. Esse homem rezava diferente. Ele pedia a Deus por braços fortes e uma picareta resistente. Gostei dele. Enquanto os outros esperavam o milagre sentados, ele começou a cavar. As pessoas diziam que ele não tinha fé. Ele respondia: "Minha fé está no suor." Anos depois, ele abriu um túnel e o sol entrou no vale. A fé dele, como diz o texto, tinha calos nas mãos. Que imagem! É a ideia da fé como uma parceria com o divino, e não uma terceirização de responsabilidade. Isso é Maquiavel puro, sabe? Ele tinha essa dialética entre a virtude, que é a nossa capacidade de agir, nossa habilidade, nossa coragem, e a fortuna, que é a sorte, o acaso, as coisas que a gente não controla. Certo. A fé passiva do vilarejo seria esperar que a fortuna seja sempre favorável. A fé ativa, a do homem com a picareta, é usar a virtude ao máximo para construir diques, como dizia Maquiavel, para se preparar para quando o rio violento da fortuna vier. É sobre agência, sobre responsabilidade. E essa agência, essa força que vem de dentro, te torna, de certa forma, inabalável no mundo material. Você para de depender da validação externa. Exatamente. O que nos leva à frase seguinte, que é uma consequência direta disso. Quem se ajoelha em segredo diante de Deus, permanece de pé diante de qualquer homem. O argumento do livro é que, ao ancorar a sua moral e o seu valor em algo transcendental, em um princípio maior, você se torna incomparável e inimedidável. Faz sentido. A história do executivo, que é pressionado a participar de um esquema de corrupção, mostra isso. Ele sente medo, claro, a pressão é enorme, mas ele se tranca no escritório, se ajoelha sozinho e entrega o medo a essa força maior. E aí? Quando ele volta para a reunião, ele diz não com uma calma, uma tranquilidade que assusta os corruptores. Eles percebem que estão lidando com alguém que responde a uma autoridade que eles não podem subornar nem ameaçar. A fonte de autoridade dele não é mais terrena. Uau! É muita coisa para absorver, né? É uma filosofia de vida bem intensa. Vamos tentar amarrar os pontos. Vamos lá. A gente começou falando da importância da postura na dor, de não dar ao mundo o espetáculo da sua queda, mas sim usar essa dor como combustível. E depois vimos a eficácia da ação silenciosa, de agir como um predador sem anunciar os planos, para não perder o foco e não despertar a inveja. Falamos sobre a solidão produtiva em oposição à popularidade estéril. Exploramos o poder da ausência para gerar valor e respeito nas relações, a diferença entre companhia e lealdade, e como a crise é o grande filtro para saber quem é quem. E por fim, a gente mergulhou nesse conceito de uma fé ativa, uma fé que não pede o fim da batalha, mas que te dá uma armadura mais forte. Uma fé que te coloca como parceiro na solução e não como uma vítima esperando o resgate. É um verdadeiro manual de estratégia para a vida. Sem dúvida. E para fechar nossa análise, eu queria trazer a última frase do material, a de número 50, que eu acho que amarra tudo isso de uma forma brilhante. Manda. Ela diz o seguinte: o trono da sua mente só tem um assento. Se você deixar o medo, a opinião alheia ou o passado sentarem nele, você governará de joelhos. Coroe a si mesmo e reine sobre o seu próprio caos. Coroe a si mesmo. Forte. Muito stop. E a provocação que fica, então, não é só sobre aplicar essas estratégias para fora, é sobre soberania interna. Depois de tudo que a gente discutiu, a gestão da dor, o foco, as relações, a fé, a grande questão que o material deixa no ar é, neste exato momento, quem ou o que está sentado no trono da sua mente. É o medo do futuro, é a opinião dos outros, é uma mágoa do passado que não se larga. E, mais importante, essa ocupação do trono é resultado de uma decisão consciente ou de uma permissão que foi dada pelo silêncio, pela inércia. Essa talvez seja a batalha mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais decisiva de todas.